A humanidade viverá momentos de dor, com uma grande guerra no Oriente. Fogo cruzará o céu, e os homens serão queimados. Queridos filhos, a paz do mundo está ameaçada. Dobrai vossos joelhos em oração, pois somente assim alcançareis a verdadeira paz. A humanidade caminha para um grande abismo, e é chegado o momento do vosso retorno ao Senhor. O Oriente Médio tremerá, com o grande holocausto atômico. Os momentos de dor para a humanidade se avizinham. A humanidade caminha em direção à destruição. A terra se agitará e tremerá com o grande holocausto atômico. O Irã será devastado por Israel. Eis os tempos difíceis para a humanidade. O exército de Israel anunciou que conseguiu interceptar 99% dos mísseis e drones lançados ontem pelo Irã. Hoje, o G7, grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, condenou os ataques e demonstrou preocupação com a escalada dos conflitos no Oriente Médio. Foi uma noite tensa. O Irã lançou mais de 350 mísseis e drones contra o território israelense. As autoridades de Israel pediram para que as pessoas ficassem próximas a abrigos resistentes a bombas. Em algumas partes do país, sirenes soaram à medida que os mísseis e drones se aproximavam. No sul de Israel, uma menina de 7 anos ficou gravemente ferida depois que a casa foi atingida por estilhaços. A garota passou por uma cirurgia e está em observação na unidade de tratamento intensivo. Partes de mísseis caíram nos territórios de outros países quando ainda estavam a caminho de Israel. Um deles, no norte do Iraque. Este vídeo mostra o momento em que mísseis foram interceptados pela Jordânia. Por causa dos ataques, Israel e outros países da região chegaram a fechar o espaço aéreo. Neste domingo, a situação foi normalizada nos aeroportos de Israel, Jordânia, Líbano e Iraque. O exército de Israel está em alerta e adotou medidas de emergência. Hoje, o gabinete de guerra se reuniu para decidir qual vai ser a resposta de Israel para o Irã. Benny Gantz, ministro do gabinete de guerra israelense, afirmou que o exército vai responder ao ataque na hora certa. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o Irã representa uma ameaça para todo o Oriente Médio. O Irã tem financiado grupos terroristas no entorno de Israel há muitos anos. O Hezbollah, o próprio Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen, são grupos financiados pelo Irã. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, esteve em um dos locais onde há um sistema de defesa aérea que ajudou a abater os mísseis e drones. Gallant disse que essa é uma oportunidade de estreitar laços para combater as ameaças do Irã, principalmente em relação a questões nucleares. Em março do ano passado, a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU divulgou um relatório de que o Irã estaria enriquecendo urânio a mais de 83%. O enriquecimento de urânio para se fazer uma ogiva nuclear é de 90%. Ou seja, o Irã estaria muito próximo a fazer uma ogiva nuclear. O presidente da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, está em uma missão no país e disse que se assustou num primeiro momento, mas depois viu aliados ajudando Israel a se defender. Nós vimos, inclusive, países árabes se aliando às grandes potências. Essa é a resposta que nós precisamos para o mundo. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonjain, que está em Tel Aviv, contou que viveu momentos de preocupação nesta madrugada e que agora aguarda quando vai ser a retaliação de Israel contra o regime iraniano. A vida
ontem e hoje e provavelmente também amanhã parou um pouco aqui em Israel. A última noite aqui em Israel foi com muita tensão e ficamos muito preocupados. Hoje tem tensão de outra natureza por causa da resposta de Israel. A defesa de Israel estava preparada e, junto a países aliados, trabalhou para impedir danos à população. Forças aéreas, terrestres e marítimas abateram 99% dos drones e mísseis lançados contra o território. Para o governo israelense, a operação abriu caminho para a formação de uma aliança de defesa multinacional contra o Irã. O sistema de defesa israelense conta com o chamado Domo de Ferro, usado pela primeira vez em 2011 para derrubar um míssil lançado da faixa de Gaza. Os radares calculam a rota dos projéteis e disparam mísseis interceptadores. Os foguetes abatidos, então, explodem no ar. Os sistemas ficam espalhados pelo país e podem ser transportados de um local para o outro. Cada disparador pode lançar 20 mísseis interceptadores de uma vez. Segundo o Exército de Israel, o Domo de Ferro tem uma taxa de sucesso de até 90%. Nas ruas da capital iraniana, houve comemoração logo após as ofensivas. Horas depois do início dos ataques, o Irã anunciou que havia concluído as operações. Hoje, o ministro iraniano das Relações Exteriores afirmou que não quer uma escalada dos confrontos na região e que os ataques foram uma retaliação a um bombardeio atribuído a Israel contra um complexo da Embaixada do Irã em Damasco, na Síria, no início de abril. No ataque, 16 pessoas morreram, entre elas um comandante sênior do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. Depois dos ataques deste sábado, os líderes do G7, que é o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, se reuniram e condenaram as hostilidades do Irã a Israel. Eles disseram que querem trabalhar para estabilizar a situação e evitar uma nova escalada. Apesar de alguns países terem ajudado a Israel a se defender, os governos não se comprometeram a participar da resposta que o exército israelense diz estar preparando. O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência. A maioria dos países condenou os ataques e pediu o fim das hostilidades, tanto de Israel quanto do Irã. Mas a Rússia criticou o bombardeio à embaixada na Síria. Os Estados Unidos afirmaram que, se houver ataques contra o território americano, vão revidar. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil pediu que todas as partes envolvidas exerçam máxima contenção e conclamou a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada. Também orientou os brasileiros a evitar viagens não essenciais à região, em particular a Israel, Palestina, Líbano, Síria, Jordânia, Iraque e Irã.